Eu sou Lilian, tenho 58 anos, sou redutora de danos do espaço normal e ainda moro na rua, mas trabalho também nesse sentido. E estou aqui hoje para falar um pouco sobre o SUS, né, sobre o atendimento em população de rua. O sistema de atendimento é um pouco precário quando se trata de população de rua. Né? Às vezes eu chego numa clínica com um crachá do meu trabalho, as portas estão abertas. Mas se eu chegar como população de rua, já fica mais difícil o acesso, já tem que ter um pouquinho de fala mais alta. Eu passei por uma experiência quando teve a pandemia. Eu fui à clínica 3 pessoas mais, né, para um atendimento, caso de febre, e era necessário aquele atendimento naquele momento. Só que eu não levei máscara para eles, né, mas eu tinha a minha. E ao chegar lá, nós fomos impedidos de entrar por falta de máscara. Foi o que passaram para a gente. Não tem máscara, não tem máscara. Vocês não podem entrar. Eu falei, então eu vou tentar conseguir. Fui até a associação e consegui as máscaras. Ao voltar à clínica, chegaram-se uma mãe e uma criança, branca, muito bem arrumadinhos, né? E a mesma pessoa que disse para mim que não tinha máscara, foi lá dentro e pegou a máscara para a mãe e para o filho. Quer dizer, olha o preconceito. Então, a gente como população de rua, podia passar ali pelaquela situação de morrer. Por quê? Porque éramos negros, porque somos pop rua. Esses dias eu fui levar uma amiga também da cena de uso onde eu moro até a clínica, e ao chegar lá eu deixei ela um pouco deitada porque ela não tinha possibilidade de ficar sentada nem em pé, e fui lá fora buscar um lanche para ela. Ao retornar, ela já estava lá fora. Alguém de dentro da clínica a colocou lá fora, entendeu? Porque ela não podia ficar ali dentro porque tinha muita criança. Sim. Eu não sou nada assim, sabe, profissional, não fui nada profissional naquela hora. Fui pop rua de verdade, tirei o crachá e perguntei para ela por que aquele preconceito. Por que ela não poderia ficar ali? Porque ela estava suja? Porque ela estava mal arrumada? Porque ela era moradora de rua, usuária de droga? Mas quando eles fazem lá, né, o juramento, eles não falam, olha, eu não vou atender a população de rua, eu não vou atender o usuário. Ele fala, eu juro que vou tentar resgatar vidas. Ela faz um convite, né, a todos nós a pensarmos, né, sobre a perspectiva da noção do direito humano, que sujeitos, quais corpos gozam, né, dos direitos instituídos, assim. Que corpo tem a condição de sujeito reconhecida para que seja um sujeito de direitos? Que corpos são esses que têm reconhecida a condição de humanidade, né? E a Lilian faz esse movimento de denúncia, né? Quando a gente olha para a perspectiva, né, de uma mulher negra em situação de rua, a gente percebe como esses marcadores sociais da diferença, eles se interseccionam e eles se materializam, né, em eficientes estratégias, né, de fazer morrer. Quando o Congo foi invadido pelos Jagas, a Kwaltune, filha do rei Kajanga, defendeu o reino do pai comandando 10.000 homens. Vencida e aprisionada, desembarcou em um navio negreiro em Recife e foi obrigada a manter relações sexuais com outro escravo para reproduzir mão de obra barata para seu senhor. Parece que já descobriram que a semente da revolução está na barriga das mulheres negras, pobres e ainda escravizadas pela ideologia dominante. E lá vem eles, de novo, querendo utilizar nosso útero para se garantirem no poder. Antes, era obrigando a escrava a reproduzir. Agora, é querendo controlar a natalidade das faveladas para evitar que os zumbis, que vão exigir vida digna, justa distribuição da riqueza, que os braços negros e pobres continuam a produzir para a meia dúzia desfrutar. Pedrina de Deus, em 1987.
esse processo dos direitos sexuais e reprodutivos se repercute e se atualiza nos dias de hoje, quando a gente discute, por exemplo, a incidência da violência obstétrica entre as mulheres negras, que atua de maneira desproporcional a esse público. Também conhecido como racismo obstétrico, que incide em relação à falta de informação, à negligência dos cuidados e violações, por vezes, de direitos de fato dessas mulheres negras, colocam em risco não só a vida da mulher e da saúde materna, como também do neonato, da criança. Esse efeito faz parte do processo do racismo institucional e que ainda hoje está conectado com as entranhas de construção desse SUS. Então é um grande desafio pensar o enfrentamento e a superação do racismo obstétrico como via de fortalecimento da luta e da garantia de direitos das mulheres negras no país. Olá, eu sou Soremine Solange, nome de registro, nome artístico Sol Chacu, nome de alma, Mameta de Oiá, nome na internet, viralata.dog. Hoje eu sou uma pessoa soropositiva. Antes de me tornar uma pessoa soropositiva, eu tinha medo e não frequentava hospitais, não ia mesmo, eu tinha um bloqueio mesmo com a violência desde a infância que sofri. Depois que me tornei soroconverti, tive que ir de forma obrigada, né, porque ou morre, ou se torna uma pessoa aidética, ou você encara o Sistema Único de Saúde. Quando que você só ia para um hospital, entender que existe esse sistema, que eu nem sabia que existia um sistema, né? Único de Saúde, não sabia que tinha um programa. Quando estava realmente desacordada, dopada, com mais de 40 graus de febre, quando era obrigada a ir mesmo, sabe? Então, eu acredito que muitas das minhas até hoje fala que não gosta de hospital, rejeita esse lugar e procura estratégia de sobreviver em casa. Na verdade, se violenta em casa. E aí não percebe que está soropositiva, não percebe que talvez tá com tumor. Não percebe várias outras coisas, né? E rejeita esse lugar. O medo existe, a gente já sabe. Eu acho que é um medo estrutural. E quando a gente fala de um medo estrutural, é um medo que reflete a questão da pele, da raça, do gênero, essa intersecção, né, dessa violência que sofrem pessoas desse território. E aí eu acho que quando alguém começa a ir para além desse medo, é quando tem um profissional, agente comunitário da própria comunidade para dialogar. A gente poder começar a falar de saúde de corpos dissidentes, a gente precisa conhecer e lidar com esses corpos. Então, enquanto o Sistema Único de Saúde não tiver um letramento e um cuidado, ou tipo, ter uma cartilha, sabe, um processo educacional, a saúde não tem um processo de educação para poder lidar com nossos corpos, muitas das minhas vão continuar com medo de frequentar o Sistema Único de Saúde. Então, para poder você perder o medo e a ignorância, você precisa acessar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei acessar um lugar que me reconhecesse para poder me acolher, para me poder perder esse medo. Então, eu acredito que o Sistema Único de Saúde passa pelo processo de educação, processo de empregabilidade, para que tenha pessoas não só no lugar de doença, mas no lugar também de que cuida. Revisitar o movimento da reforma sanitária, poder entender o que essas lacunas representaram e representam ainda hoje para a dificuldade do acesso de alguns corpos, né? Porque a gente sabe que alguns corpos ainda têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A gente sabe que alguns corpos são mais atingidos, né, por certos tipos de doença, por doenças negligenciadas. Então, poder retornar ao movimento da reforma é poder olhar um pouco para essa história do que foi silenciado, né? Do que foi deixado para depois de fora, uma série de reivindicações que tinham a ver com raça, com gênero, que tinham a ver com os movimentos populares, com saberes populares, que foram subalternizados nesse processo de alguma forma. O que isso reflete na saúde que a gente tem hoje, no direito à saúde que a gente tem hoje. E nessas lacunas se inserem a invisibilização das pautas do movimento negro, né? Em que marca um protagonismo, principalmente do movimento de mulheres negras, que além da luta pelo que hoje a gente conhece como direitos sexuais e reprodutivos, pautavam uma concepção mais ampliada de saúde, na reivindicação da possibilidade do culto afro-brasileiro, pautavam a construção de uma política de atenção integral à saúde da mulher, pautavam também, por exemplo, a questão de recursos específicos para o funcionamento de um sistema público estatal,
Pautavam também, por exemplo, a importância do aborto seguro, também da importância de instrumentos de construção de autonomia dessas mulheres sobre os seus corpos, como, por exemplo, a caderneta de saúde da mulher. Então, essas diversas iniciativas poderiam, né, se o movimento da reforma sanitária tivesse já concebido e incorporado o protagonismo que esses atores tinham e essas atrizes tinham, poderíamos ter, né, a construção de um SUS que enfrentasse os desafios que a gente vive no passado e que segue vivendo no presente em relação à construção de um SUS que garanta de fato o direito universal ou pluriversal para essa população. Ainda que tenhamos, né, um sistema único de saúde, que tenhamos avançado nos marcos legais, de termos um sistema único de saúde que seja universal na perspectiva da equidade, com o princípio da integralidade para assegurar esse cuidado em saúde, ainda que tenhamos uma política nacional direcionada à população em situação de rua, ainda que tenhamos uma política nacional de saúde integral da população negra, com todos esses avanços que tivemos, né, no que diz respeito à operacionalização dessas políticas e desses marcos de avanço, nós ainda estamos muito aquém, né? E o racismo institucional ele se coloca enquanto uma barreira, né, ao acesso e ao cuidado da saúde desse grupo populacional. Passo que a gente não coloca a questão racial na centralidade da discussão, a gente não alcança, né, as questões, problemas, a gente não chega ao núcleo dessas questões, problemas, ao passo que a gente silencia que corpo é esse, que é um corpo que reiteradamente é alvo de violência, que corpo é esse que no cotidiano segue sendo destituído de humanidade, que corpo é esse que demanda, né, mais políticas ainda em caráter reparatório para deslocá-los, né, desse lugar da negação da vida, nesse lugar da margem, de ser colocado, né, à margem, de ser colocado em contexto de exclusão. Muitos estudos apontam ser entre 70% e 80%, né, da população usuária do SUS ter uma população negra, e o nosso cuidado à saúde não pode estar distanciado dessa compreensão. Eu queria que tivesse uma travesti médica, uma travesti psicóloga. Eu acho que já é um lugar que os próprios profissionais vão lidar com nossos corpos, não vai mais estranhar, e o nosso público também vai acessar. Porque para mim poder chegar aqui nesse lugar, estar conversando com a galera, ou qualquer outra instituição, é um processo muito louco em casa para mim poder enfrentar. Como a gente ainda não a gente não está no processo de ser humanizada em sociedade, a gente tem dificuldade de sair de casa. Então a gente tem que afirmar a nossa feminilidade, a gente tem que afirmar o nosso look. Então é um processo de letramento estético mesmo, com de autoestima. O caminho para o SUS sobretudo a partir também da formação profissional, e que a gente tenha o letramento racial, a consciência racial dos profissionais, para que o cuidado em saúde seja operacionalizado em perspectiva antirracista. Aí sim eu acho que a gente começa, né, a caminhar com vistas a alcançar os princípios que são assegurados no SUS e alcançar também o que é preconizado pelas políticas tanto de saúde da população negra quanto a política para a população em situação de rua. Eu gostaria muito que em cada clínica, que em cada atendimento houvesse uma valesca. Sim. Com certeza, sabe? E porque ela nos ensinou os nossos direitos, foi a ela Sim. que nos ensinou o nosso, vai entrar na clínica, de como o seu direito, isso. o seu atendimento é prioridade, Sim. entendeu? E eu vou estar aqui, eu estou aqui, bota o pé aqui que eu vou fazer o curativo aqui. Sim.